Oi, gente, boa noite. Hoje a nossa live é com as meninas do Ana Curiosa. Vamos saber o que é entender essa questão do Ana Curiosa, por que desse nome, e vamos conversar sobre personagens de literatura infantil. E aí nós vamos saber o que acontece, como é que elas fizeram essa escolha. E, gente, esse projeto é maravilhoso. Tem umas coisas muito desse projeto. Cada uma com a sua ideia, cada uma com o seu jeitinho, cada uma no seu lugar. Então a gente não podia ficar de fora nisso e tinha que estar aqui conversando com vocês. Beijos todos que estão entrando. Então não tinha como a gente não tá aqui falando disso, né? Quando dá protagonismo às nossas crianças, a gente quer saber, né? E ela é uma menina branca e que enxergou que quando ela foi fazer pesquisas de personagens para histórias delas, para Ana Curiosas, seriam as Anas Curiosas, ela viu que mais da metade da nossa população é negra e que a quantidade de personagens negros eram muito poucas. Então elas resolveram que só negros seriam os personagens delas e chamaram essas meninas, dando a elas o empoderamento, né? Chamou as meninas para serem as embaixadoras. Então, assim, hoje eu tive até um dia tumultuado, com um monte de coisa para fazer. Pensei em desmarcar, mas eu não queria perder a coisa dessa live, porque é um projeto muito bonito, muito interessante e que a gente precisa estar ligado nisso. E dar valor a quem nos dá valor, né? Então eu tô esperando ela entrar. Assim que ela entrar, faltam 2 minutos ainda. E botando vocês a par das coisas. Toda terça-feira tem Menina Mãe, onde eu estou conversando com meninas que são mães na adolescência. Às vezes, quando eu chego a conversar, elas não são mais meninas, mas foram meninas, carregam esse grito na garganta desde lá. Outro dia eu conversei com uma que já tinha 30 anos, mas quanto grito ela ainda tinha na garganta, quanta coisa ela ainda não estava entendendo. Então, essas meninas na terça-feira. Quarta-feira é o Fala Criança, onde eu converso e dou voz a essas crianças do mundo inteiro e de todos os lugares, crianças maravilhosas, crianças que têm coisas a acrescentar, porque a criança tem sempre alguma coisa para acrescentar. E nós só temos que aprender, né? Temos que ter sabedoria para abrir os ouvidos e ouvir na hora certa. E na quinta-feira é TBT. Eu tô começando a repetir as histórias e atividades que foram colocadas durante a semana, durante esse período todo de quarentena. Então é o TBT. Ontem eu coloquei a história da Lu, que foi o Mãe Não Prende, porque foi a história que a nossa convidada de quarta-feira mais ama, mais gosta. Então eu coloquei essa. E na sexta-feira é live adulta, que tem ou não. Depende da procura, depende do que eu encontro, da aceitação das pessoas. E todo sábado e domingo, aí sim tem novas postagens de histórias, postagens de atividades novas. Já estão prontinhas para postar amanhã uma atividade e no domingo uma história. Vai ser sempre assim, tá? E assim que ela chegar, ela precisa me acenar para eu saber que ela chegou, né? A menina do Ana Curiosa. Eu não sei se ela vai vir com o mesmo IG do Ana Curiosa. E aí a gente vai saber todas essas coisas. Por que Ana Curiosa, né? Que tipo de curiosidade tem essas Anas? E como é feito, como foi feita a escolha. Falar sobre o projeto. Entender todo esse projeto. E lembrando a vocês que eu estou com um projeto Tia Lu conta e eu desenho,
onde crianças estão desenhando as minhas histórias. Isso mesmo, crianças. Porque aí é sobre o olhar deles que as histórias são desenhadas. E eu procuro exatamente pensar o que a criança estaria pensando quando ela vê aquela frase, quando ela escuta aquele nome daquela história, e tem dado certo. Os meninos do Piauí desenharam, o Pedro, a irmã Analia, de 4 anos, e o Luiz Miguel também pediu uma história, estão desenhando. Eu tenho a menina Ana Clara, que é a minha ilustradora oficial, que está desenhando a história da Lua, já desenhou Mãe Não Prende, e tenho outras histórias que eu ainda estou em busca de outras crianças, né? E as crianças às vezes me procuram, às vezes é mãe, e eu sou muito criteriosa com isso. Às vezes é mãe me procurando para dizer, deixa meu filho desenhar. Só que a criança não quer, e se a criança não quer, eu não faço, não obrigo, até porque nada é obrigado. É bem livre para eles decidirem o que eles querem fazer. Então, são crianças que se descobrem com dom, com talento de desenhar, porque tem a questão de desenhar os personagens com as expressões, não é só fazer ali que seja o bonequinho de pauzinho, mas tem que saber das expressões, né? Tem que ser o mesmo bonequinho de pauzinho para todas as páginas. E aí a gente está descobrindo crianças que já estão ensaiando na profissão de ilustrador. E isso é muito legal, sabe? Ele poder saber que amanhã ele vai ver o nome dele num livro, isso é muito legal. E eu fui convidada para uma live no Plantar Poesias semana que vem. Semana que vem também a gente está com a Fernanda Ribeiro, que é a irmã do Igor Marçal, aquele menino maravilhoso, e ele é dubladora, já dublou vários personagens infantis, inclusive a Princesa Preta. Ana Curiosa acabou de entrar e eu já vou chamar. Quando eu digo... Não. Cadê ela? Ana, não tô achando você. Não tá. Ana, cadê você? Será que ela caiu? Me acena se você tiver aí. A menina da Ana Curiosa, que eu esqueci o nome dela. Sou dessas. Pra eu poder chamar. Cadê ela, gente? Não tá aparecendo pra eu te convidar. Me convida se você tiver aí. Será que você caiu? Tô esperando ela pra gente poder fazer. Só quem tá aqui é a Cátia Oliveira. Ai, voltou. Só falta você aceitar. Ei! Tudo Muito bem? bem! Menina, tava... Primeiro não achava você, apareceu o seu nome, mas depois sumiu de novo. E aí depois não ia nunca, só rodando. Não me lembro o seu nome, claro, porque eu coloco no meu celular Ana Curiosa. É Diane. E aí eu esqueço. Oi, Diane, Lala. é porque eu coloco... Oi, Lala! Nem consegui... Agora, você sabe que eu não consegui ver a live da Lala? A live da Lala bombou, foi 5 horas. Eu não... eu pensei 5h30. E aí eu não... Quando eu fui entrar, já devia ter acabado. Você deve ter E eu não entrado, conseguia. mas foi muito legal, foi muito legal. Poxa, na próxima eu vou estar vendo. Foi Lala Na e próxima. a Diane do Poder Preto Kids, foi bem legal. Eu imagino, cara. Olha só, vamos lá. Se apresenta para as pessoas.
quem você é, o que você faz, para poder as pessoas entenderem melhor. Lala tá falando que tá combinado, então, com você. Depois você marca com ela. Então, Oba! eu sou a Diane, sou uma das autoras da Ana Curiosa. Além de ser designer gráfico, ilustradora, sou professora também. E dou aula de artes também, de desenho para criança. Sou da cidade de Campos Goytacazes, Rio de Janeiro. E a gente tem desenvolvido esse projeto aqui com as crianças daqui. Surgiu como um projeto acadêmico, né? Então, a gente testou com várias crianças, ouvimos e fomos colocando o que elas queriam, a gente foi tentando realizar. Então, foi assim que surgiu. Eu estou resumindo, né? Ana Curiosa, mas depois a gente vai falar direitinho. Então, a autora é eu, Diane, e tem a Mariana também. Mas é isso aí. Então, é assim. O que você, então, tinha que fazer um projeto acadêmico, né? Para término de conclusão de curso da faculdade. Eu faço letras E atualmente. aí, Eu faço letras pela UF, só que isso aí era o curso de design gráfico do IFE, Instituto Federal Fluminense. Aí a gente ia fazer um TCC e a gente queria que fosse algo assim, que não fosse somente uma monografia, a gente queria que fosse algo que tivesse valor. Então, nós resolvemos e fazer... aí, vocês resolveram que o projeto seria sobre o quê? 3 livros infantis. A gente ia desenvolver 3 livros infantis e teria uma monografia defendendo esses livros. Os livros falariam de conceitos básicos de design para crianças. A gente sabe que o design está em tudo quanto é lugar, mas nem todo mundo sabe disso. E não tem material acessível para criança. E também eu entendo que tudo começa na base, na infância. Então, se a gente fizesse um material que fosse aplicado para as crianças, para eles desenvolverem essa cultura do design, ajudaria muito. A gente encontra muitos adultos com dificuldades, com várias coisas. Você que trabalha com educação infantil sabe bem disso, porque não foi visto lá na infância, na primeira infância. Então, a gente pensou direto nisso daí. Vamos contribuir com essa questão de material que possa desenvolver a parte manual também e a tecnológica, essa visão espacial, tudo, nessa primeira infância. A gente queria fazer um livro que tivesse uma parte que remetesse parecido com a revista Recreio, que podia recortar, montar, colar, aquela coisa divertida, que é além da leitura. Então, a gente, desde o começo, a gente já tinha essa ideia. E engraçado que o TCC era no final. Só que desde o primeiro período, isso daí já pulsava no coração, entendeu? Então, era assim, era um livro interativo. Não era simplesmente um livro de história. Não, ele tem uma parte interativa. No caso, esse livro, no futuro a gente vai fazer outras historinhas com outras temáticas, para diversão e tal. Esse tem um cunho de ensinar mesmo, de forma lúdica, divertida, né? No caso, esse primeiro livro que a gente publicou agora é E as Formas, Ana Curiosa e as Formas, que ele fala de alguns conceitos a teoria da forma, que entra nessa questão que tem até a escola de Bauhaus, tal, que muita gente estuda, mas de uma forma que a criança entenda. Então, se a criança entende, qualquer pessoa vai entender. O livro foi testado. E aí vocês pegaram o livro e que tipos de atividades vocês colocaram como sugestão para as crianças? Tem que ler o livro. É surpresa. Pode... Eu, hein? Mas a parte do que usa no livro você procura pegar materiais reciclados ou você pega um material difícil? Não, ele está no próprio livro. É no próprio livro que já tem? Sim, inclusive... Ai, muito legal, as crianças vão gostar. Eu acho, né? Estão dizendo aí que tá. Tá gostando. Quem já adquiriu tá gostando. E os que foram testados também, porque foi testado em crianças no bloco alfabetizador, foi professor, tudo a gente defendeu lá, testou o livro, ele em caixa alta, para facilitar as crianças no processo de alfabetização, sem serifa,
a fonte de um tamanho, tudo assim, que já foi testado e comprovado, tá? Não é assim, eu achei e tal, não. Foram 3 anos fazendo isso, ouvindo mais de 50 crianças. Essa é a parte do livro, nem falei da personagem. Então, a gente foi fazendo tudo assim, ouvindo criança, ouvindo professora, lendo vários teóricos, e testando, e na prática, refazendo, ouvindo a opinião de criança, o que está legal, o que não está. Então, a gente foi fazendo isso durante os 3 anos de faculdade. Assim. O pessoal deixa para o TCC para o final, mas a gente queria fazer um projeto maior. Então, a gente foi fazendo durante os 3 anos e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a monografia, defendendo o nosso próprio projeto. E o bom de trabalhar com criança é a maneira com que eles são diretos e francos, né? Então, você tem um filtro exato. Já tem que ir preparada, porque se ele chegar lá e dizer assim, não gostei, acabou, não tem outro jeito, não há quem faça gostar. Verdade. Isso é que me encanta mais na criança, essa naturalidade, o que ele tem para dizer o sim ou não. E aí, por que a Ana Curiosa? A Mariana entrou aí, é outra autora junto comigo. Ela que tá a Rabisques. Oi, Mariana! Ana Curiosa surgiu como? Desde o primeiro, a gente queria fazer uma personagem com característica brasileira. E quando a gente olhava, eu encontro várias Anas por aí, muitas Anas. E me incomodou por que não ter uma personagem como protagonista negra que não estivesse falando de equidade racial ou que fosse jogador de futebol, empregada doméstica ou morador de periferia. Porque não um personagem normal. Tipo, eu olho para você, eu vejo uma Ana Curiosa adulta. Eu olho para o lado, eu tenho várias amigas, crianças, adultas, e eu não as vejo representadas. E quando eu conversava, além de ser um incômodo, tanto meu quanto da Mariana, quando a gente conversou, várias crianças queriam ver uma... Ana significa agraciada, abençoada, sabe? Esse é o significado do nome. Cheia de graça. Então, eu vejo muitas Anas. E eu não... Me incomodou bastante não as vê-las representadas. Então, a gente pensou, cara, se a gente vai fazer algo, então vamos fazer algo de valor, algo real, sabe? Eu poderia escolher um outro tipo de personagem com uma outra característica, mas se eu quero uma característica brasileira, eu olho para a estatística, mais de 50% da população brasileira é negra. E por que ela não está representada da forma que ela é de verdade? Porque a gente não encontra só pessoas negras na periferia, ou empregada doméstica, ou jogador de futebol. Não é a realidade que eu vejo. Então, eu não posso fingir que não tá aí. Então, isso me incomodou. Se não incomodou as outras pessoas, a mim incomodou. Só que a gente sofreu uma luta por escolher, por ter decidido a Ana ser assim. Tipo assim, eu vejo muitas Anas. Então, eu e a Mariana, a gente decidiu. A Ana vai ser assim, ela vai ser negra. A gente não vai roubar lugar de fala de ninguém. Tem as embaixadoras aí, na verdade, a gente dá espaço para elas. Elas têm um lugar de fala delas. Nós vamos contribuir como autoras, como designers, como ilustradoras, dando apoio. A voz é delas, porque desde o começo, as crianças decidiram como seria. Tipo, a gente já tinha decidido que seria negra, porque a gente olhou assim, é a maior característica brasileira que eu vejo. Não só eu, todo mundo. O pessoal pode fingir que não está vendo, mas Exato. A verdade é tanto é como professora, eu chego numa sala, praticamente a turma inteira. Não é? Você conta os branquinhos. Conta. Fica então... parecendo um grãozinho de arroz dentro da panela de feijão. Exato. A mídia tenta fazer o contrário. Quando coloca algum ator negro, algum personagem negro, alguma coisa por cota. E a gente queria fazer exatamente o contrário. Então, a gente pensou assim, vamos na contramão. Mas desde o começo, vou ser sincera, a gente sofreu retaliação. Desde o começo, porque... Vou ajeitar a luz aqui rapidinho. Eu ia falar que ficou... Porque vieram questionar por que a gente não
não faria um outro personagem se a gente estaria falando sobre representatividade, equidade racial? Não, a gente não está falando sobre isso. Quem fala isso são as embaixadoras, é o lugar delas. Leva lá. É da Elisa, é da Manu, todas elas, é o lugar de fala delas. O nosso é como autoras, como escritoras, como ilustradoras. Esse é o nosso lugar, como professora, como pessoas que olham e veem. Aí entra outro questionamento. Como que vocês justificam? Cara, vamos lá, quando a gente entrou em estudo de personagem, nenhum personagem precisa ser justificado na sua etnia. Se ele é ruivo, se ele é moreno, se ele é louro, ninguém justifica. Ninguém justifica. Mas um personagem negro queriam justificativas. Por quê? Sabe qual a minha maior justificativa que eu tinha? Que eu tenho? É porque é brasileira. E mais de 50% da população brasileira é negra. Então, é a Ana dando voz a essas meninas, essas Anas. Muitas Anas que a gente vê. Então, a gente não pode fingir que isso não existe, cara. Tipo assim, como eu disse esses dias, eu cansei. Ah, tá difícil? Tá, mas já foi muito mais difícil para pessoas que sofrem preconceito. Muito mais difícil. Eu nunca senti racismo. Já sofri outros tipos de preconceito, porque eu sou nerd, né? Então, nerd, professora sabe o que os nerds sofrem na infância. Mas como racismo eu nunca senti, mas o que eu posso ter empatia, mas me incomoda muito. Então, a dificuldade que eu tenho é mínima em relação a todas as pessoas que sofrem racismo. A dificuldade que eu tenho para poder seguir em frente com essa personagem negra é muito pequena. Eu não tenho nem o que falar do que de tantas outras pessoas que sofreram racismo. Então, continuo assim, eu e a Mariana, a gente continua lutando com a Ana Curiosa. Desde o começo a gente encontrou dificuldades de várias partes de levar essa Ana para frente. Tipo assim, eu evito até falar sobre isso, mas o fato é esse, que o Brasil, ele é uma coisa assim, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é contraditório, as pessoas tentam fingir. E a gente entrou, botou a cara na reta e fomos. Então, aí, tá bem recente, nos formamos ano passado, e a Ana, assim, para o mundo surgiu esse ano, assim, praticamente, né? Mas para a gente já existia. Pra gente já existia com as crianças, com os testes, com tudo. É assim, me surpreende saber que vocês sofreram retaliações, porque ninguém falaria nada se a Ana fosse lourinha, do olho azul, aquele cabelinho de Mila, né? Bem. Você tá me ouvindo? Tô. É porque você tá travada. Mas eu tô Você ouvindo. tá assim, E se ela fosse assim, ninguém falaria nada. Então, acho que a diferença é que as pessoas viram assim, por que uma menina que tem uma vida normal, né? Porque a Ana é uma menina que tem uma vida normal. Por que ela não é branca em vez de negra? Porque as pessoas acham que o lugar do negro é só o lugar de quem é de escravo, de cozinheira, de faxineira, de não sei quem. Então, quando você dá um lugar para que essa negra fique e ela tenha fala, incomoda nas pessoas. Incomoda nas pessoas. Incomoda. Eu acho que é por isso que vocês sofreram retaliações. Porque, na verdade, não tem nada. Seu livro não fala de nada, em questão de racismo, de soldativo. Ele simplesmente é um livro comum em que a personagem é negra. Só isso. Sim. Você pode perguntar para quem já adquiriu o livro, a gente não rouba a fala de ninguém. A gente simplesmente representa. Como alguns ilustradores... Olha só. Eu vou lhe tirar e coloco outra vez, porque tá falhando muito. Tá. As pessoas não estão te vendo. Gente, como incomoda, né? Ver um negro num lugar de... Muito bem falado, Lala. Um negro num lugar de destaque parece afronta.
E não é afronta, né? É só uma questão de escolha. O personagem dela podia ter sido ruivo, podia ter sido chinês, podia ter sido japonês, mas ela escolheu que fosse negro. Simples assim. E aí sofre retaliações, quando na verdade, você sempre fala isso, né? Que eu não quero roubar o lugar de fala de ninguém. A gente não rouba o lugar de fala de ninguém. Na verdade, quem tem que falar de preconceito são os brancos. Aqueles que fazem o preconceito, né? Eles é que têm que falar. Não adianta eu falar do preconceito, sabe por quê? Porque vira mimimi. Quando eu falo, aí dizer assim, já tá ela de mimimi. Já tá, nem é desse jeito. Mas a coisa acontece e só a gente sabe. Então, quem tem que falar ou dar um lugar de protagonismo a nós são os brancos. Você fez certíssimo, correto. E foi uma coisa que me chamou muita atenção. Porque eu te juro, quando eu vi o projeto e vi a foto da Ana, para mim vocês eram negras. A maioria pensa. Aqui. Aí quando eu olhei a branquinha, eu falei, opa, peraí, vamos entender isso tudo. Por quê? Porque a gente está tão acostumado a ver o branco atacar que quando ele levanta uma bandeira, a gente fica sem entender, sem saber. Entendeu? Então, isso assusta. Mas vamos deixar eles para lá e vamos falar desse projeto maravilhoso. Então, vocês fizeram várias pesquisas com várias crianças. O que mais te surpreendeu na fala das crianças que você falou assim, não, isso eu tenho que levar para o livro? Questão da estética da Ana, a gente desenvolveu também, a gente alterou algumas coisas, porque a opinião delas que contou bastante, porque a gente queria colocar exatamente o que elas queriam ver, o que elas queriam que tivesse. Ali, realmente, era a voz delas, o que importava de primeiro lugar a voz das crianças, o que elas decidissem de fato que a gente queria. Sabe quando a gente se senta para um cliente e fala assim, o que você quer? Tipo isso que a gente fez. E com as crianças não tem isso. As pessoas não fazem isso, sabe? E para criança, as pessoas decidem o que elas querem fazer. Claro que a gente precisa fazer isso como educador. Só que existem momentos que a gente precisa ouvi-las também. E muitas crianças não são ouvidas, principalmente as negras. E se for menina, piorou na nossa sociedade. Então, a gente sentou e fomos ouvindo mais de 50 crianças. Nós ouvimos em vários momentos, não foi uma vez só. Então, desenhamos 4 anos, elas escolheram, votaram qual queria. Aí elas opinaram o que elas gostariam que tivesse mais, o que não tivesse. E teve criança que chorou emocionada. Teve criança, a gente gravou depoimentos, criança falando. A gente não falou nada sobre equidade racial, elas falavam. Elas falavam que queria ver Ana no livro, na televisão, que queria ver Ana nos outros lugares, porque ia ajudar elas, os amiguinhos iam parar de ter tanto preconceito, iam falar do cabelo dela, porque a Ana é linda, olha só. E a Ana, existe uma questão, as pessoas falam a parte étnica dela que chama mais atenção. Só que se você prestar atenção, a Ana tem dente separado, a Ana usa óculos, a Ana tem orelha de abano e é linda. É uma coisa que as crianças às vezes têm dificuldade na escola, porque às vezes com os famosos bullying, né? Então uma criança chega usando óculos, já tive alunos que tinham problema de vista, não queria usar porque sofreu bullying, que vão chamar ele de várias coisas. Algum tinha orelhinha meio assim, também sofreu bullying, o dente. Então a Ana vem exatamente quebrando isso daí. Ela é a primeira personagem, depois vão vir outros, mas agora é ela. E a gente queria uma característica real, não que fosse fantasiosa, o que é tipo assim, eu vou colocar o que eu acho legal, o que eu gosto. Não foi assim. A gente não fez nada no nosso achismo ou nas nossas sensações. Realmente a gente foi observando, ouvindo e testando e lendo muito. E quando chegou uma parte de opinião das crianças, existe um momento
que vou dar um pouquinho de spoiler. Nesse primeiro livro é só a Ana que fala, mas lá na ilustração aparece o melhor amigo dela, aparece fotos do pai, da mãe, e o melhor amigo da Ana é ruivo, e ele é branquelo. E quando apareceu uma imagem da família da Ana com um amigo, teve crianças que ficaram chocadas, assim, porque eles juntos. Aí, tanto crianças brancas quanto crianças negras. Mas tinha criança que achou o máximo. Teve criança que chorou, que ficou emocionada e falou assim, nossa, a Ana tá dando um ótimo exemplo pra gente. Aí eles começam a fantasiar nas histórias. Eu só mostrei a imagem. Aí eu, qual é o exemplo? Aí eu falei, nossa, ela é amiga do Pedro, ela tá mostrando que eles podem ser amigos e que não existe isso. Aí ouvindo, não falava nada, não interferia na opinião deles, que eles pensavam, porque adulto interfere muito, né? Então a gente ia conversando. Aí teve uma criança que falou assim: estranho. Aí por que é estranho? Isso foi uma criança branca de 7 anos. Aí ela falou assim, por que é estranho? Ela falou assim, eles não combinam. Aí eu, por que eles não combinam? Aí eu falei assim, ela tem que ser amiga de pessoas da cor dela e ele tem que ser amigo de pessoas da cor dele. Aí eu, mas por que não combinam? Aí eu falei assim, não combina? Não. Aí eu falei assim, você gosta dela? Não. Eu acho ela feia. Por quê? Não gosto da cor dela. Porque ela é tão legal. Eu comecei a trabalhar, né? Aí passou. Aí como eu tinha oportunidade de estar nessa escola, eu comecei a mostrar a essa menininha que a professora dela era da cor da Ana, que as amiguinhas dela eram da cor da Ana, e volta e meia ela conversar com ela. E mostrar as qualidades deles, o quanto que eles bonitos. Eu falei a trancinha dela, o cachinho, não sei o que. Ela olhava, ela começou a admirar. Quando passou alguns dias, a menina estava enfiando no meio de todo mundo. Eu perguntei, o que você acha da Ana? Eu acho ela maravilhosa. A mesma criança. Para você ter a interferência do adulto. Teve criança que era negra que falou a mesma coisa, mas não foi tão além. Falou assim, eles não combinam. Ela tem que brincar com gente da cor dela e ele da cor dele. Eles não podem ficar juntos. E quando foi conversando, a gente vê que é a interferência de uma fala de adulto, porque criança não é assim. Criança não é assim. Criança não nasce racista, não né? Nasce. E o que acontece? Agora, nesse período agora de pandemia, parece que as pessoas descobriram a fome e o negro. Então, virou um bafafá. Qualquer coisa é preconceito. Porque sempre existiu preconceito, o racismo sempre existiu, né? Essa questão de crianças fazerem a separação, do adulto manipular a criança para isso, sempre existiu, como a fome. Mas parece que as pessoas descobriram agora isso e estão, assim, achando o mágico, né? E, assim, a gente vê agora, quem é racista, ele resolveu que ele é racista. Então tá falando besteira nas redes sociais, tá não sei o quê, como se aquilo ali fosse uma bandeira a se levantar. Mas, às vezes, para comer, ele dependeu de uma negra para dar comida, porque não tinha, quem cuidava era negra. Para dormir, quem ensinou as primeiras palavras a andar, e as pessoas poucos estão valorizando isso. Então, eu acho, o que eu achei mais magnífico no seu projeto é que é exatamente essa questão de não falar da menina como negra, mas falar da menina. Ela é uma menina. É uma menina. Que tem as suas características, que tem as suas peculiaridades, mas que precisa ser respeitada como uma menina, independente da cor. Eu acho que se a gente partir do princípio do respeito, tudo vai bem. Sim, sim. Né? Eu sempre falo o seguinte, as pessoas ficam assim, às vezes vai falar alguma coisa e fala assim, não, porque você não sei como é que fala, desculpa. Eu falei, gente, não tem que me pedir desculpa. Aquilo que você disser que eu sou com respeito, eu vou aceitar.
Você só não pode me desrespeitar. Então, assim, o que eu achei de mais interessante é que a gente precisa justamente disso. A gente não precisa de livros escravocratas. A gente não precisa de livros que falem do racismo o tempo inteiro. A gente precisa de livros que mostrem a confusão que essa questão do racismo faz na cabeça da criança. Porque é isso, a criança acha assim, ué, como é que ela fez isso de colocar duas crianças diferentes juntas? Ela tá louca? Não pode. Entendeu? Então é as pessoas entenderem isso. Que é dar o protagonismo e pronto. Deixa que o resto a gente faz. Entendeu? Então isso que vocês fizeram foi excelente. Vocês deram o protagonismo. Colocaram lá o personagem, porque vocês fizeram uma pesquisa e viram que mais de 50% da população era negra. Então, por que você vai entrar no mesmo livro onde já estão os personagens brancos? Ela vai ser mais uma Mônica, mais uma Magali, mais uma Luluzinha? Não! Todo mundo vai saber quem é a Ana justamente por causa da diferença que a Ana tem. Mas isso faz com que a Ana deixe de ser menina em algum momento? Não. Não. Então isso eu achei perfeito e por isso que eu me interessei em conversar. E aí, como é que veio a ideia das embaixadoras? As embaixadoras são 9, né? São 9 atualmente. São de vários lugares. Algumas estão aqui. As embaixadoras, como eu falei que foi tudo muito recente, a gente tem muitos projetos pela frente. O projeto Ana Curiosa tem vários braços e tá tudo muito rápido. Tipo, a personagem está registrada na biblioteca. Tem mais 2 livros registrados que a gente não publicou ainda. O nome também, a marca está registrada, deu entrada, só não sai o Rzinho, porque demora o processo, mas já é nosso. Então, como está tudo muito rápido, então vai mais rápido que os processos no Brasil. Isso. Enfim, o que acontece? A embaixadora chegou e existe uma coisa assim que foi nítido e que a gente pode perceber. Em março de 2020, nós no Instagram tínhamos 350 seguidores. 350 seguidores. Março de 2020 começa a quarentena. Ficou nítido, né? Então aconteceu algo que deu um boom ali. Foram 2 movimentos assim que a gente fez. Eu digo que a gente teve alguns insights que foi, eu digo só foi Deus mesmo, que não tem explicação. Nós fizemos. Primeiro, eu quis fazer uma homenagem, combinei com a Mariana, a gente fez uma homenagem ao Dia da Mulher, a gente fez as 2 biólogas que descobriram o genoma brasileiro em 2 dias. Então, a gente homenageou elas, homenageando várias mulheres. Nisso, puxou um monte de visualizações e tal, mas a gente nem fez com essa intenção, assim. Aí, quando chegou, a gente resolveu fazer uma postagem da hashtag Fica em Casa, mas essa tag não existia ainda. Foi exatamente, não sei o que aconteceu. Fique em casa. Nós sentimos essa motivação de colocar para as crianças ficarem em casa, estudar, se divertir e de uma outra forma consciente. Quando aconteceu isso, tá nítido, pode dar uma olhada lá no wiki da gente. A gente tinha 350 seguidores, mas tem mais de 800 visualizações de likes, na verdade. Tipo, acima do que tinha. E a tag rodou, eu não sei o que aconteceu. Pode ser que alguém de famoso viu e fez e viralizou. Porque quando eu coloquei aquela tag, não tinha assim, não era. E, de repente, é uma tag que todo mundo usa. E eu acho que o algoritmo cruzou, alguma coisa fez, alguma coisa aconteceu. Alguém de nome viu e passou e tal. Aí... E explodiu. Aí depois disso foram puxando. E de repente, no começo, quem visitava mais a página eram ilustradores, mais pessoas da nossa categoria profissional. E as crianças entraram, invadiram. E cada uma tem uma história. Por que ela chegou na Ana Curiosa? Tipo, elas invadiram mesmo. Aí foi chegando uma, foi puxando a outra, e foram se identificando.
E nisso, como o projeto surgiu em dar voz a essas meninas, a gente foi observando o comportamento e a gente foi vendo que estava cada vez mais meninas se identificando, se vendo literalmente na Ana Curiosa, algumas até com o mesmo nome e a mesma idade. E outras, tipo, não tinha o mesmo nome, mas via, assim, muita semelhança. Sentia assim, eu sou curiosa como a Ana é exemplo para mim, e várias meninas que não tinham visto isso antes e ficavam muito motivadas. E nisso a gente foi observando também. A gente resolveu conversar com algumas mães. A princípio, a gente faria uma parceria. E seria mais que uma parceria de produto, seria uma parceria social, porque a gente queria dar voz a essas meninas e elas influenciassem outras. E elas mesmas foram... E está muito recente, tá? Uma mãe puxou a Nilda, quando eu conversei com ela, a mãe da Ana Ju, a gente conversando, aí deu a ideia de formar um grupo. Aí quando eu fui conversando com as outras mães, individualmente, a gente queria fechar em 9, porque senão a gente não dá conta. Aí 9 também tinham todo um significado naquele momento pra gente ali, quando a gente foi ver. Aí fechamos, aí tava só com aquela parceria. Depois a gente viu, aconteceu que elas estavam se portando como embaixadoras, mas não tinham título. Sabe? Não é embaixadora de nome, não, igual essas pessoas que virou modinha, não, embaixadora mesmo. Porque um embaixador, ele vai para outro país, outro lugar, e ele está ali como autoridade, ele está levando a voz para aquele lugar, ele é representante daquele país. E aconteceu um episódio que a Jéssica me contou, que foi a Lala fez, e eu estava vendo várias situações, e isso me chamou a atenção. Eu conversei com uma pessoa da minha cidade, ele falou, elas não estão parecendo embaixadoras, elas são. Virou e falou assim para mim. A Lala chegou no mercado e virou e falou com uma pessoa sobre o projeto, com a caixa do mercado, eu acho. Foi isso, né, Jéssica? Eu não sei. Aí ela me relatou que ela chegou e falou assim, você conhece, a Lala tem 7 anos, ela, você conhece o projeto da Ana Curiosa? Aí você não conhece? Ela falou, se apresentou, explicou o projeto, mandou a pessoa, disse que ela ia fazer uma live, que teria o lançamento do livro, falou para a pessoa ir visitar a página dela, deu o endereço do IG da Ana, explicou o projeto, disse que daria voz para as meninas, e a pessoa foi lá, falou com ela, a mãe ficou com vergonha, mas Laís lá, com o peito aberto, naquela posição de embaixadora. Isso mexeu. Eu falei assim, nossa, eu conversei, parece uma embaixadora. Aí essa pessoa, ela não parece embaixadora, elas só não têm o título. Aí, conversando com a Mariana, eu falei assim, vamos oficializar, elas vão se tornar as embaixadoras, porque literalmente elas vestiram a camisa. A gente fez um contrato de concessão para elas, só elas nesse momento têm autorização para usar a imagem da Ana. Então, elas vestiram a camisa literalmente, elas fizeram camisa para elas de Ana Curiosa, elas têm caneca, tem copo, elas têm coisas de Ana Curiosa, assim, e elas andam de Ana Curiosa, mas não é assim, não é só na mídia, é dentro de casa, porque às vezes as mães tiram foto delas distraídas, elas estão de Ana Curiosa, porque na verdade elas não estão, elas são. Aí estão brincando, estão descobrindo. Elas já se sentem Ana Curiosa, né? E isso é muito Na verdade, legal. elas já se sentiam antes, elas se identificaram com a personagem. Se você chamar alguma dessas meninas para conversar, a fala é a mesma. Elas falam a mesma coisa, todas elas falam a mesma coisa. Cada uma do seu jeitinho, da sua expressão. E uma coisa que a gente tem gostado muito, que o penteado tem viralizado. Várias meninas têm usado. E elas estão influenciando mesmo, assim. E a gente pode olhar que já tinha se perdido. Esse penteado infantil, sabe? E foi até renomeado. A gente chamava de Maria Chiquinha, elas estão chamando de penteado Ana Curiosa. E isso é muito legal, porque assim, elas se viram nesse personagem. Elas conseguiram olhar o personagem e se ver. Sim. E isso foi muito bom. Isso foi muito bom. E elas se sentiram num lugar de importância, de poder falar, de ter autoridade para falar daquele projeto. Quiseram saber mais, tiveram a curiosidade de saber mais para poder falar certo, né, o correto do projeto. Isso é muito legal, isso é muito importante. A gente precisa de muito mais. Tem muitas Anas Curiosas por aí. Muitas, escondidas. Com a voz abafada. Sim, e essas meninas... Porque elas não encontram espaço.
eu acho assim que são presentes, porque não são só elas, as Anas adultas, as mães, elas também são assim maravilhosas, porque elas abraçaram e elas também se veem na Ana. Só não tiveram a mesma oportunidade que essas filhas estão tendo agora. Se você conversar com todas elas, são pessoas assim, todas elas são assim maravilhosas, super criativas, batalhadoras, sabe, mulheres guerreiras mesmo, e não tiveram a mesma oportunidade que as filhas estão tendo agora. Então, a gente vê, toda semana a gente tem uma conversa, a gente já teve reunião virtual também, e a gente está sempre dando bagagem para essas meninas e as mães, muito mais, para elas terem o que falar, para elas terem respaldo, para elas terem realmente, assim, como influenciar, não é ser blogueira. Blogueira só tira foto e tal, mas algumas são até blogueiras, mas nesse momento todas elas estão como influências digitais, elas estão influenciando de verdade. E agora com a Ana Curiosa dá autoridade para elas usarem e exercerem a voz delas. Então elas chegam influenciando, usando o devido espaço dela e protegidas, porque criança precisa ser protegida e guardada pelas mães, por todos que estão ao redor. E, ao mesmo tempo, influenciando outras meninas e incentivando a elas terem o lugar delas, porque muitas meninas, como você disse, foram abafadas. Essas embaixadoras têm a oportunidade de terem umas mães assim que são engajadas, que têm a mente assim aberta, mas tem mãe que é tão sofrida que não tem nem condição, que não sabe nem por onde começar. Mas a gente entende que pela criança a gente consegue mover algo além, porque a gente olha, é o futuro, gente. É a semente do futuro. E o que é mais legal é que o IG da Ana não atrai só crianças negras, ele atrai crianças brancas também, que são apaixonadas pela Ana. E que copiam as ideias, que fazem as coisas. E isso é a outra geração. E é algo que a gente se preocupa, sabe? A Ana Curiosa, ela carrega 5 bandeiras. Então, a gente está o tempo todo sempre martelando essas 5 bandeiras em tudo que a gente faz, sabe? E quais são essas 5 bandeiras? Primeira bandeira é resgate da cultura infantil. Dizemos não adultização. Criança tem que ser criança. Então, por isso esse penteado da Ana é tão icônico, assim. Criança, e a gente estava vivendo nesse momento de digitalização que estavam adultizando muito e erotizando muito as crianças, principalmente as meninas. Isso atrai muitos homens maus, né? Tem criança que homens maus que não é legal. E elas queimam etapa, você sabe. Então a gente diz não adultização. Resgate da cultura infantil. Segunda bandeira. Equilíbrio entre tecnologia e manual. A gente entende que criança, essa geração Z, ele precisa dominar a tecnologia e precisa dominar a manual. Na faculdade, a gente viu muita gente perdido na noção espacial. Não sabia fazer, sabia tecnologia, mas não sabia manual. Então, a gente resgata isso. E o tempo todo, tanto no Instagram da Ana e muitas outras coisas que você vai ver, você sempre vê essa alusão de tecnologia e manual. Ela se reporta a mandar fazer alguma coisa manual, mas ao mesmo tempo está mostrando algo digital, está no digital, está no manual. Então, precisa dominar as duas vertentes. São 2 polos. Terceira bandeira, valorização da cultura, das artes e educação. Quarta bandeira, incentivar o olhar investigativo, pesquisador, curioso da criança, que já estava se perdendo. Então, a gente está vivendo uma geração fast food, que é tudo assim... Pronto, não raciocina. Um índice enorme. Quarto é o quê mesmo? Quarto. Incentivar o olhar pesquisador, curioso, investigador da criança. A gente está vendo assim... Eu digo a minha geração, a maioria é fast food. A minha geração, a maioria é imediatista, não tem preguiça de pensar, tem preguiça de procurar. A minha geração, eu sou assim, uma das exceções, porque meus pais me criaram diferente. A minha geração, eu encontro pessoas, muitos analfabetos funcionais, não entendem, leem, não entendem. E são pessoas, às vezes, que têm faculdade e tudo, mas tem preguiça. Pega trabalho, pronto, copia, cola, é só assim. Então, não tem nada de original. Você começa a contar uma história, eles ficam assim, e aí? E aí?
Porque não quer pensar, sabe? Para que pensar se eu posso ter tudo pronto na minha mãozinha? Exato, por isso que tem dificuldade de pessoas de escreverem. Redação, Enem, um monte de gente com zero. É o resultado, não é de agora. Isso aí é que foi feito. Querem tudo pronto, tudo mastigado. É assim, encurtar a adolescência, né? Criança de 10 anos hoje diz que é adolescente. Não, eu sou pré-adolescente. Pera lá, tu não é nada. Tu é uma criança. Criança de 7 anos falando em bebê. Eu falei, bebê? Isso não é coisa papo de criança, não. Sabe? Conversando se perdeu o bebê, o quê? Com 6 anos, 7 anos? Meu Deus! Tem que estar brincando. É demais. Né? E a quinta bandeira? Valorização e incentivo do relacionamento saudável entre pais e filhos. Porque muitos pais acham que botam um tablet na mão, algo na mão da criança e deixa ela solta, se distraindo. E, às vezes, a gente incentiva o tempo todo de ter pais fazendo atividade com os filhos. Às vezes, a gente coloca uma atividade... Não era para a gente estar fazendo isso, né? Mas tem que resgatar. Às vezes, a gente coloca uma atividade que a criança não vai conseguir fazer sozinha de verdade. Ela vai ter que pedir ajuda ao pai e à mãe. Ele vai ter que parar o que está fazendo, parar de mexer um pouquinho no Instagram, no Facebook, e lá parar para fazer com a criança. Porque a criança não tem coordenação motora suficiente, mas ela vai desenvolver. Mas, então, ela tem que pedir ajuda do pai. Mas é legal, porque a gente distribui também algumas atividades fora do Instagram. A gente rola tem uma correntezinha legal que a gente faz. E quem tem feito, as mães, estão achando divertido, porque está resgatando também. E está tendo aquele momento legal de recortar junto, montar, dobrar. Hoje mesmo a gente colocou uma Essa pandemia trouxe isso de bom. Essa pandemia trouxe isso de bom. Não teve outro jeito. Eles tiveram que descobrir aquela família dentro de casa. E o que eu vou fazer com essa família e com essas crianças? Exato. E aí começaram a entender. E aí com essas coisas, essas questões das atividades na internet, gerou muito neles a necessidade hoje de ficar perguntando, não tem nada para a gente fazer junto? Porque é voltar a gostar de curtir isso. Sim. Porque as crianças eram o quê? Dá um tablet na mão, um celular na mão e fica. O dia inteiro. Sabe? Aí, não tá me perturbando, não tá fazendo barulho. Tá ótimo. Aí aumenta o número de suicídios, porque que tem um monte de gente entrando na parte da infância, entra um número de pedofilia enorme, porque os pais, a maioria, não sabe com quem que os filhos estavam lidando. Graças a Deus, estão despertando nesse momento. Porque muita criança está sendo jogada ali. E como é que foi feita essa seleção das meninas? O que acontece? Como eu disse, dessa primeira fase foi algo assim de Deus mesmo. Porque elas chegaram e foi muito assim... A gente não tem nem muita explicação concreta. Porque não tem... Não sei se você vai quando dá match. E foi assim... É uma linguagem... E elas chegaram e a gente mesmo via Ana Curiosa nelas. A gente via Ana Curiosa nelas e elas foram chegando e foi assim, muito rápido. E foram tomando conta do espaço e a gente conversando. E quando o projeto foi desenvolvendo, e cada dia ele vai agregando, vai acontecendo mais coisas. Tipo assim, tá tudo muito rápido, mas com essas meninas e essas mães parece que a gente está muito tempo juntos, porque rolou uma afinidade. Aí alguma tem uma dificuldade, a outra vai lá, ajuda, e assim vai. Tipo, tem uma que é mais... Elas escolheram vocês, né? Na verdade. A conversa só rolou com elas depois de eu observar o comportamento delas. E elas já eram seguidoras da Ana. Então, é muito, muito legal. E aí, você diz que o projeto tem vários braços. Sim. Né? Esse é o primeiro, que foi lançado agora. Ele foi lançado um livro. Isso, ele foi lançado físico e virtual também? Não, ele não tem como ser virtual.
porque Porque tem as partes de atividades, né? a gente tem um QR Code aqui que faz o caminho para o virtual. Mas ele precisa, fora a experimentação, quem adquire o livro vê o quanto que vale a pena ter um livro assim nas mãos. Então, sabe, experimentar, tal. A gente tem um prefácio também da Jane Rangel, que é uma Ana Curiosa adulta. Ela faz parte da Academia Brasileira de Letras, uma pessoa assim, é jornalista, professora de artes de teatro na faculdade. Temos também o pós-fácil com uma outra Ana Curiosa adulta, que foi a nossa orientadora, foi a Joelma Alves, que é coordenadora do curso de Design Gráfico do IFE, Instituto Federal Fluminense. Então, uma mulher negra, designer gráfico, professora universitária e coordenadora de um curso superior. Olha só. Olha, assim, nós temos, hoje em dia, o negro já conseguiu alcançar muitas. Ó, a Lu Oliveira, Sim. não sei se você conhece a Lu Oliveira, está dizendo que ela quer um na biblioteca dela Que legal. para ter lá. Legal. E isso é muito só legal. Isso depois. E esse é do selinho Princípios do Design, que é da coleção, é o primeiro, que é esse aqui fala sobre as formas. Para algumas pessoas, não sei se vocês vão entender, quem entender de design, depois, aqui eu estou falando para os adultos. Pesquisa sobre a escola de Bauhaus. Então, a gente vê influência aqui, ó, na ilustração da capa, que ela dá origem a toda a teoria da forma lá. Ele foi estudada a parte de design, a parte de arquitetura, de engenharia. Então, eles falam muito sobre isso. E a gente ensina aqui de forma lúdica. O livro também tem um princípio que, para quem quer começar a desenhar, ajuda muito. Porque se eu dou aula de desenho, o que explica no livro é o que a gente ensina na primeira aula de desenho. Então, ajuda bastante. Ele é um livro para criança, foi focado no bloco alfabetizador, mas tem adultos querendo esse livro. E tem adultos adquirindo o livro. A maioria dos adultos, muitos adultos que adquirem, são professores, né? Eu quero um, claro. Porque você precisa para trabalhar, né? Então, a gente acaba querendo levar, né? E mostrar e fazer. Sim. Mas tem muito interessante. Tem pessoas que não são professores, estão querendo adquirir. Tem Ana Não, eu estou falando, muitos são. Outras pessoas é porque gostam mesmo. E assim, o livro, quando ele é bonito, seu livro é um livro bonito, um livro que chama atenção, um livro que tem conteúdo, e isso chama a atenção de qualquer pessoa. Às vezes, pessoas que estão fazendo design também, que querem aprender, vão poder estar ali aprendendo de maneira lúdica, mais fácil do que dentro de forma acadêmica, entendeu? Sim. Então, assim, o projeto é lindo, obrigada. É maravilhoso. E assim, vocês pretendem mais Anas Curiosas. Eu acho que tinha que ter uma Ana Curiosa adulta, que eu sou uma, e eu acho que se vocês pretendem expandir isso, eu sei que menos é mais, porque a gente tem que ter aquilo que a gente consegue administrar, né? Não adianta você ter várias meninas por aí se você não vai conseguir estar tendo uma conversa com todas elas e acompanhar a conversa delas o tempo inteiro. Mas se vocês pensam em aumentar esse número, de repente... as meninas são da onde? Vamos lá. Tem de Volta Redonda, Rio Bonito. Primeiro a gente não sabia de onde elas eram, tá? Depois que a gente foi saber. Rio Bonito, tem Belo Horizonte, São Paulo, Ubatuba, Bahia. 3 são de Belo Muito legal. 3 são Muito legal. Então, de repente, aparece uma Ana Curiosa de outro país, e aí sim vai dando voz e vai levando, né? Sim. Para outros lugares. A gente não está fixo em nada, né? Porque o que a gente acredita, a nossa essência não. Nossa essência não se perde. Mas existem coisas que a Ana tem vida assim como nós temos. Daqui a alguns meses, algumas coisas possam ser alteradas.
porque tá tudo muito assim. Então, a sociedade está assim, mas a nossa essência ela não perde. A gente preza pelaquela essência, existem coisas que a gente não vai alterar mesmo. Mas existem situações que no começo já servia, no mês, no final, no mesmo mês, nesse tempo de pandemia, já decorrer a gente conversando até com as próprias mães, já não servia mais, a estratégia já era outra. Então tá tudo muito assim. Então, o que eu falo hoje... Gente, eu não estou acreditando que a nossa live já acabou. É sério? Ela vai cair e a gente chama outra, porque tem 18 segundos. Nossa! Eu vou tirar e aí a gente te chama outra, tá? Tá.